Fala galerinha do canal, tudo bom? Tudo na paz, meus amigos? Vamos de informações. Hoje eu vou passar algumas dicas aí de como eu cuido das minhas orquídeas. Vocês conseguem ver o desenvolvimento das minhas orquídeas, a floração dela. E eu espero que vocês consigam pegar bastante dicas aí. Vou falar sobre adubação, vou falar de como aguar, de como cultivar aí em um espaço adapto a essas plantas maravilhosas. Acompanhe o vídeo e roda a vinheta. Vamos lá. Então vamos lá, vamos de informações. Eu gostaria de apresentar para você meus exemplares aí que estão super desenvolvidos. Minhas orquídeas que agora nesse meio de mês, hoje é dia 15 de 4 de 2017, meio de mês de abril, o desenvolvimento dessas orquídeas maravilhosas. Minhas orquídeas estão extremamente saudáveis aí, com as três formas de cultivar, que seriam a forma de adubar, a forma de aguar e do local bem característico e específico que eu coloco elas para se desenvolver. Eu espero que vocês consigam tirar algumas dúvidas e pegar algumas dicas de como deixar as suas orquídeas da forma que estão as minhas. Primeiramente eu quero falar sobre a adubação que eu utilizo nas minhas plantas. Eu foco na adubação orgânica e principalmente na adubação voltada à farinha de osso e à torta de mamona. Eu tenho aqui uma vasilha no qual eu utilizo para fazer essa mistura. Eu compro a torta de mamona e compro a farinha de osso e faço essa mistura aqui. E coloco esse dosador, que seria um dosador muito simples aí, de leite, né, para criança. Todas as mães que têm criança em casa provavelmente tem esses recipientes aqui e acabam jogando fora. Isso aqui para quem cultiva plantas como bonsai, orquídeas, plantas pequenas, é ouro, né? Dá para utilizar como dosador aí, que você não acaba desperdiçando muito na hora de adubar suas plantas. Sobre a farinha de osso e a torta de mamona, eu compro, na verdade, são uns saquinhos que vende 1 quilo ou 500 gramas de cada um. Eu compro meio a meio, né? Eu utilizo 500 gramas de farinha de osso, mais 500 gramas de torta de mamona e assim sucessivamente eu acabo colocando essa mistura um junto ao outro dentro desse recipiente. Essa torta de mamona é exatamente o que você está pensando, é essa mamona que a gente encontra nesses lotes vagos, nessas matas fechadas e abertas aí. Então ela passa por um processo industrial, né, que acaba se desfazendo nela, amassando ela por completo com a própria semente, e ela passa por um processo de secagem. Ela fica literalmente totalmente seca. Agora, sobre a farinha de osso é literalmente a cartilagem, o osso que sobra desses mercados, e eles acabam conduzindo para essas empresas que pegam esse osso e trituram ele e levam ele ao forno, uma temperatura muito alta. Ele acaba virando um pó. Lembrando que isso aqui é literalmente rico em potássio, literalmente rico em vitaminas para todos os tipos e espécies de planta. Se você quer usar nitrogênio na sua planta, você pode usar esse adubo aqui, que é extremamente válido e gracioso para as plantas. Elas agradecem muito. Vocês conseguem ver o desenvolvimento das minhas plantas e a floração dela, como é que tá bem desenvolvido o cacho, né? Dessas orquídeas estão super bem. Eu utilizo aí mais ou menos a torta de mamona nessa quantidade que tem aqui. Aqui deve ter em torno aqui mais ou menos umas 15 a 20 gramas para cada quantidade aqui. A cada um mês eu pego essa mesma quantidade aqui e venho sobre as minhas orquídeas, nas raízes dela mesmo, sobre o próprio substrato e jogo. Vocês conseguem perceber que aqui já tem uma quantidade jogada aqui. É muito simples, muito prático de colocar. Você vai utilizar a forma de borrifar a água depois que você usa esse substrato. Por quê? Porque se você pegar esse substrato aqui, jogar nas suas plantas e logo depois, se você aguar com a mangueira ou com um sistema de irrigação que joga uma água com muita quantidade, com muita força, você vai perder todo o seu substrato na raiz da sua planta.
provavelmente o substrato ele vai descer, que ele é um granulado muito fino. Na verdade ele é um pó, ele é uma mistura do pó, né, que seria o osso, mas da torta de mamona amassada aí e seca. Ele vai descer pro final do seu vaso e a nutrição vai ficar aqui. E quanto mais você aguar a sua planta, mais você vai dispersar a sua nutrição. O certo mesmo é utilizar esse tipo e esse método de adubação. Você vai utilizar esse método de adubação. Logo em seguida, você vai borrifar. Você vai comprar um borrifador aí, nesses Garden vende borrifador, nessas lojas de artigos de utensílio de R$ 1,99. Você coloca uma água e vai borrifar aí pelo menos durante 1 a 2 semanas. Com o tempo você vai ver que ele vai se dissolver vagarosamente e vai começar a ficar fixado no seu substrato que você vai utilizar. Ele ficando agarrado sobre esse substrato aí já é o suficiente de você utilizar a forma que você rega as suas plantas aí, com mangueira, com sistema eletrônico, né, que seja um capacitor temporário aí, que a cada o tempo que você determinar ele acaba acionando. Então, sobre como eu consigo aguar as minhas orquídeas. Eu sempre aguo minhas orquídeas no horário de final de tarde. Eu nunca aguo minhas orquídeas na parte da manhã. E eu nunca aguo minhas orquídeas na parte do sol, que seria o horário de 10 da manhã até umas 2 horas da tarde. Olha que bacana essa daqui, a quantidade de raízes. E essa aqui dá um pendão, essa orquídea maravilhosa, ela dá um pendão branco sensacional. Eu utilizo também, lembrando aí, ó, eu coloquei um vídeo há mais ou menos um mês no canal, muito interessante de como cuidar de orquídea, e falei sobre o processo de utilizar o carvão. Esse carvão que a gente utiliza para churrasco, você quebra ele e usa um granulado um pouco menor para poder utilizar próximas às raízes, que mantém uma umidade muito interessante para suas orquídeas, e eu tenho certeza que você também vai ter sucesso com um custo muito baixo aí. Lembrando que não pode ser o carvão utilizado no churrasco, senão você vai perder suas plantas, provavelmente você vai definhá-las aí por conta da gordura da carne do churrasco e por conta do sal, que acaba danificando as raízes das nossas lindíssimas e digníssimas orquídeas. Lembrando que o local onde você vai cuidar e colocar suas orquídeas, olha que maravilha, tamanho da minha mão e quantidade de pendões que tem. Lembrando que o local onde você vai cuidar das suas orquídeas, colocar, armazenar suas orquídeas, tem que ser um local meia sombra, um local que consiga se desenvolver aí a ponto de dar sol em um determinado horário do dia, e não pode ser sucessivo, né? Um local literalmente aberto com sol em abundância. Pode até ser sim com sol em abundância, porém você vai ter que ter um sombrite, que seria uma tela preta para você colocar ou na lateral ou na parte de cima, para diminuir a intensidade do vento que acaba entrando para o seu viveiro ou para o seu espaço que você cuida das suas plantas, e para diminuir a intensidade do sol, porque o sol diretamente nas suas plantas vai fazer com que você tenha que aguar com uma frequência muito grande, e muitas das vezes não tem tanta necessidade se você aguou ela de 2 a 3 vezes no máximo aí durante a semana. Tem gente que tem processos aí que utilizam processos para aguar orquídea de sistemas eletrônicos, né, dentro de viveiros, que consegue aguar as plantas 4 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Então cada um tem um processo, cada região tem um jeito, uma forma e um modelo de trabalhar, e conta muito também a espécie que você está utilizando. Então são vários aspectos aí que fica difícil de afirmar qual é o certo, qual é o melhor, qual é a prática mais correta. No meu caso aqui, eu consigo agar de 2 vezes ao dia, principalmente aí na parte da manhã, bem cedinho, como as minhas já ficam sempre em locais meia sombra, que nunca bate sol com intensidade muito forte. Então eu consigo aguar de manhãzinha e no final da tarde, que é o melhor horário. Aguo no final da tarde, independente da planta e da espécie, você vai estar conduzindo um desenvolvimento muito bom nas suas plantas. Primeiramente porque o sol está baixando. Segundo, porque ela vai conseguir absorver uma quantidade de água muito grande, porque ela vai ficar mais úmida por mais tempo. Você imagina aguar suas plantas na parte da tarde, e ela vai ficar a parte da noite, a parte da madrugada, até o dia amanhecer, até o dia chegar a 10 horas da manhã do próximo dia, para ela se desenvolver, para ela tomar o sol a ponto dela secar o substrato, secar por completo a sua base aqui. Então
vocês conseguem perceber o tempo que ela ficou absorvendo. Então ela passa a maior parte do dia aí florida, a maior parte do dia verde, viscosa e desenvolvida. É isso aí. Canal Plantar e Viver, sempre postando novidade para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desses 2 exemplares, da forma que eu cuido aqui. Falando um pouco sobre a torta de mamona e a farinha de osso, o custo de cada um aí é no máximo uns 7 a 8 reais. Então, com menos de 20 reais, você consegue fazer um substrato bem relevante para suas plantas aí. Eu tenho certeza que elas vão agradecer e vão se desenvolver muito bem. Esse pote estava literalmente cheio com menos de 20 reais aí, igual eu tô afirmando para vocês, tá certo? Quem gostou, dá um joinha para ajudar o canal a se multiplicar ainda mais. Quem não faz parte do canal, eu convido a se inscrever e clicar no sininho aí para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. É isso aí, um abraço e fiquem com Deus.